Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 38. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Na semana passada, no Conexão 37, eu trouxe para vocês aquela crise entre a Índia e o Paquistão, especificamente lá na região da Caxemira indiana, com a mudança na Constituição indiana em relação a Caxemira. Falei também sobre a crise no Golfo Pérsico, dando uma atualizada, e aquela questão, toda aquela discussão que estava acontecendo em relação à Amazônia brasileira, posicionamento da Alemanha, posicionamento de outros países, especialmente os países europeus, em relação à questão da Amazônia. Hoje eu vou falar sobre a crise no Golfo Pérsico, uma rápida atualização, também do resultado das primárias na Argentina, que aconteceram no último domingo, e também a crise que realmente importa no mundo hoje, que é essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, a questão dos protestos em Hong Kong. Com relação à crise no Golfo, a novidade é que ontem a corte em Gibraltar decidiu liberar o navio iraniano, o navio tanque que foi apresado por forças especiais de fuzileiros navais britânicos no início de julho. Já está lá em Gibraltar há mais de um mês e espera-se que ainda hoje, nessa sexta-feira, o navio suspenda, zarpe de Gibraltar, embora ainda tenha um pedido do governo dos Estados Unidos para que o navio permaneça lá. Existe ainda uma preocupação que a corte em Gibraltar atenda ao pedido americano, mas é um resultado positivo. Sinaliza uma melhora e eu tenho certeza que assim que o navio zarpar de Gibraltar, os iranianos vão liberar o navio de bandeira inglesa que está apresado lá no Irã, aquele outro navio tanque, vocês se recordam que foi apresado lá no Irã, lá no Golfo Pérsico, na proximidade do Estreito de Hormuz, em julho. E também com relação a essa crise, apenas lembrando que a tal da Operação Sentinela, que os Estados Unidos tenta montar de patrulha das águas ali nas proximidades do Estreito de Hormuz, ainda continua patinando. A única atualização é que a Polônia emitiu um comunicado ontem dizendo que está pensando em compor também essa força-tarefa, mas até o momento de concreto só mesmo Estados Unidos e Reino Unido, o resto apenas promessas, digamos assim. O segundo ponto que considero importante, trouxe para vocês a questão das primárias na Argentina, que aconteceram no último domingo, como eu tinha comentado no nosso último podcast, que era uma preocupação, e acabou que o resultado foi ainda pior. Pior no sentido para a estabilidade da América do Sul. Aqui não vai nenhuma crítica à decisão do povo argentino, soberana, democrática, mas apenas uma preocupação minha em relação à estabilidade do nosso subcontinente aqui, América do Sul, pois a maior parte dos países aqui da América do Sul atualmente são de centro-direita, e a Argentina mudando para um governo à esquerda, um país importante, a segunda economia da América do Sul, obviamente pode dar uma sobrevida ao Maduro lá na Venezuela, por exemplo, tentar ressuscitar um pouco a questão do bolivarianismo. China e Rússia com certeza vão gostar disso, e a questão do Mercosul, por exemplo, que acabamos de conquistar aí a questão do acordo com a União Europeia, pode ser afetada. Embora o candidato da oposição, o Fernandes, ele declarou que considera as relações da Argentina com o Brasil relações de Estado, ou seja, depende de governo. Eu gostei muito disso. Acho que realmente deve ser assim mesmo, mas preocupa, sem sombra de dúvidas, essa possível eleição dessa chapa do Fernandes com a Cristina Kirchner como vice-presidente. Mas as eleições serão apenas no dia 27 de outubro. Essas primárias que ocorreram no domingo servem apenas para eliminar os microcandidatos, naqueles pequenos candidatos que obtiveram menos de 1,5% dos votos válidos, né? Então dá como uma limpeza, digamos assim, na eleição, para que apenas os candidatos com maior votação concorram no dia 27 de outubro. Então temos aí pela frente apenas pouco mais de 2 meses. O presidente Macri, essa semana, partiu realmente para a ofensiva, colocou em prática aí várias medidas
emergenciais para tentar melhorar a situação da economia. Essa votação na Argentina, quase 15% de diferença, né, entre a oposição e o Macri, mostra como que a questão da economia é importante em qualquer eleição em países democráticos. Então, realmente, pesou muito a situação na Argentina. A Argentina passando por uma crise econômica, nós já vemos comentando aqui nos podcasts anteriores. Ano passado, quase 50% de inflação anualizada. Então, um valor muito elevado. E aí, o que acabou acontecendo é que, com esse resultado das primárias domingo, crise na Bolsa Argentina, segunda-feira, o peso chegou a 63 em relação ao dólar, e realmente deu a impressão que a coisa ia perder, ia ficar fora de controle. Muitos argentinos preocupados em relação, empresários argentinos preocupados com o futuro governo à esquerda, né? E então, assim, mais quarta-feira agora teve um encontro entre o Macri e a oposição, e com o Fernandes e com o Alberto Fernandes, e parece que entraram num acordo, conversaram, deram depois declarações de que o Fernandes dando declarações de que vai respeitar a questão do empréstimo do FMI, junto ao FMI que foi feito, algumas outras coisas para tentar acalmar o mercado. Mas vamos acompanhar, é um evento muito importante. Infelizmente, a atuação do presidente Bolsonaro nesse evento não foi muito boa, porque ele acabou, inclusive, até irritando os mais moderados na Argentina, porque sentiram que a posição muito enfática do presidente Bolsonaro em pró do governo Macri, como se fosse uma certa intervenção branca, né, na política argentina. O argentino, óbvio, é um povo com muita personalidade, muito nacionalista, não gostou da posição do Bolsonaro, que acabou, de certa forma, até prejudicando o Macri, de acordo com a mídia e alguns analistas argentinos. Então, na minha avaliação, acho que o governo brasileiro, obviamente, tem que estar mesmo preocupado, mas nesse momento o que eu sugiro ao nosso presidente é ficar em silêncio com relação às eleições argentinas, deixar o povo argentino escolher democraticamente seu próximo presidente, mas, obviamente, como acontece no mundo real, em off, conversar com o presidente Macri no sentido de verificar o que o Brasil nesses 2 meses ainda pode fazer, logicamente dentro da pauta econômica, de forma a auxiliar a Argentina, tentar melhorar um pouco os números e ver se consegue reverter esse quadro, já que as eleições serão dia 27 de outubro. Então vamos aguardar, é um dado muito importante. A Argentina passa realmente por uma crise econômica seríssima, mais de 30% da população abaixo da linha de pobreza, e obviamente temos um país dessa importância, nosso vizinho, em situação ruim, com um governo que vai entrar, que pode agravar ainda mais a situação. Não vejo a Argentina melhorando com o governo Fernandes e Cristina Kirchner, pelo contrário, acho que o passado do governo dos Kirchner mostra isso. Então vamos aguardar, mas é realmente preocupante. E o terceiro tópico principal que trago hoje para vocês é a questão da crise comercial. Mais um capítulo essa semana. A situação não está boa. O Trump resolveu entrar na questão da crise em Hong Kong, mandando vários tweets, dando sugestões para o presidente chinês Xi Jinping, em termos de conversar com os manifestantes lá em Hong Kong. A crise em Hong Kong chegou num ponto que o aeroporto de Hong Kong chegou a ficar fechado praticamente o dia inteiro, sem voos de chegada e de saída, o que é uma coisa realmente absurda. E tropas chinesas realizaram essa semana na província vizinha de Shenzhen treinamentos de contenção de rebeliões e etc., o que obviamente aumenta a tensão. Há uma expectativa nesse final de semana de novos protestos, e a gente não sabe exatamente como que a China vai se posicionar no meio dessa confusão toda. O governo dos Estados Unidos, o comando militar americano no Pacífico, ainda teve a cara de pau de pedir autorização para atracação em Hong Kong de 2 navios de guerra americanos que estavam voltando da Austrália, de um exercício na Austrália. Obviamente, o governo chinês não autorizou essa atracação desses 2 navios americanos, e o presidente Trump dando sugestões no Twitter ao presidente Xi Jinping de conversar, dizendo que está com medo da violência, etc. Então aqui é um ponto muito importante.
China e Estados Unidos representam 40% da economia global. Isso é muita coisa, são as duas mais importantes economias, assim, com muita distância em relação ao terceiro colocado, que é o Japão. Então, assim, qualquer coisa nessa guerra comercial entre os dois é muito importante. Essa semana também surgiram vários indicadores na economia americana que sinalizam para uma possível recessão a curto prazo, o que é muito preocupante. Obviamente o Trump veio imediatamente rebatendo essas análises, dizendo que isso é coisa da oposição, querendo sabotar a tentativa de reeleição dele. Lembrando que no ano que vem, em novembro do ano que vem, 2020, o Trump tentará ser reeleito, mas vários analistas americanos estão sinalizando para a aproximação de uma recessão, e lembrando que a última, fortíssima, em 2008, a maioria dos analistas avalia que não será como 2008, mas deve haver uma recessão nos próximos anos, e obviamente o Trump veio forte rebatendo isso, e talvez essa questão da possível recessão, ou pelo menos da ameaça de recessão, pode levar ao Trump a rever um pouco essa questão da guerra comercial. Eu acho que ele está ali cirurgicamente tentando aproveitar esse momento de tensão na China com essa questão de Hong Kong. Ou seja, ele ainda está pressionando na questão da guerra comercial, mas ele tem que ser muito habilidoso para saber o momento de retroceder para não comprometer a própria economia, a própria candidatura dele à reeleição. Como as eleições são apenas no ano que vem, eu avalio que o Trump ainda vai continuar nessa pressão em cima do Xi Jinping em relação à China, porque fica claro para os Estados Unidos que a China é realmente o seu grande inimigo, o grande candidato a assumir a posição de liderança global, e os Estados Unidos têm isso claro, a maior parte dos analistas americanos também veem isso. A Rússia fica aí numa terceira posição, bem atrás, em relação a essa disputa, digamos assim, pelo poder global. Então hoje o que a gente tem que acompanhar com lupa é a questão China e Estados Unidos. E Hong Kong é uma parte, digamos assim, dessa crise muito importante também de ser acompanhada. Vamos lembrar que teremos eleições presidenciais em Taiwan em janeiro do ano que vem. Também será um outro momento de tensão, com certeza, porque os Estados Unidos têm mantido boas relações com o governo de Taiwan. A China não aceita isso de modo algum. Ou seja, bastante coisa aí pela frente. Como notícias militares, eu trouxe um artigo que me incomodou bastante essa semana, me preocupou bastante. Dois pesquisadores americanos falando sobre as pesquisas chinesas na área da engenharia genética, da biotecnologia, coisas como hackeamento do cérebro humano, misturar engenharia genética para tentar criar super soldados, coisas bastante preocupantes. Até esses analistas, esses autores americanos do artigo, falando sobre uma nova dimensão da guerra, né? Sabemos, hoje há um consenso aí, mundial entre 5 dimensões da guerra, ou seja, a dimensão terrestre, a dimensão marítima, a dimensão aérea, a espacial e a cibernética. E nesse artigo eles falam até de uma dimensão biológica, né? Ou seja, o desenvolvimento aí da biologia. Lembrando que aquele professor da Universidade de Jerusalém, o Yuval Harari, que tem 3 livros publicados aqui, já traduzidos aqui em português no Brasil, ele comenta em seu último livro sobre justamente essa questão do human hacker, ou seja, assim, hackear o cérebro humano de maneira a conduzir a massa das pessoas a agir da maneira como quem está no controle, digamos assim, quer, né? Uma coisa bastante séria, e eu espero que os países, né, as pessoas de bom senso se reúnam e comecem a discutir esse tema com bastante seriedade, porque isso é um tema muito preocupante, para que nós não chegamos num ponto de não retorno. Então, eu acho que essa questão de engenharia genética, essa questão de biotecnologia voltada para questões militares, é uma questão muito perigosa, e os países, a ONU,
devem conversar, o Brasil deve se posicionar claramente, deve aproveitar a sua proximidade em relação à Rússia, China e até a Índia nos BRICS para levar esse tema também para a pauta, para isso ser discutido. O Brasil agora também com boas relações, importantes relações com os Estados Unidos. Eu acho que nós estamos numa posição que podemos tentar negociar essa questão, que é uma questão muito preocupante e não tenho visto muito a nossa mídia tratar esse assunto. Para a próxima semana, vamos continuar acompanhando aquela crise na Caxemira que falamos na semana passada. Vocês se lembram que a Índia revogou um artigo na Constituição que dava mais liberdade à Caxemira indiana. A Caxemira é formada por a população de maioria muçulmana. O Paquistão tem um cuidado, tem um tratamento super especial com essa maioria, com esses muçulmanos que vivem na Caxemira indiana. A tensão entre os dois países aumentou muito. Essa semana comemorou-se a independência dos dois países. Os discursos foram discursos nacionalistas, mas com moderação. Mas o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia deixou claro que o objetivo é uma Índia, digamos assim, uma integração da Índia como um todo, né? Acho que esse ponto ficou bem claro, ou seja, não deixar a Caxemira se tornar um estado à parte da Índia, né? Integrar mais a Caxemira à Índia como um todo. Então, obviamente, a situação na Caxemira ainda preocupa e vamos continuar de olho naquilo, porque nós estamos falando de dois países nucleares. Também a questão de Hong Kong, guerra comercial China e Estados Unidos, ponto importantíssimo, esperamos novos protestos nesse final de semana. A situação na Península Coreana, por enquanto, nenhuma grande novidade. Também estamos acompanhando a situação na Venezuela e, obviamente, a questão das eleições na Argentina, como que a Argentina vai reagir a esse pacote, digamos assim, de bondades aí do presidente Macri. Será que a economia argentina vai melhorar, se não vai melhorar? E acompanhando possíveis efeitos disso em relação à Venezuela. Com certeza o Maduro deve estar bastante satisfeito com esse resultado nas primárias argentinas. Então eu acho que é uma questão bastante relevante. Esse foi o nosso Conexão GE número 38. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.